Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma entrevista da quarta temporada do 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai falar com o Caio Silva, da Oyster. Olá, Caio, seja muito bem-vindo. Olá, Juliana. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigada a você. Caio, nós estamos aqui curiosos para saber quais são as novidades da Oyster, o que temos de novo. A Oyster, que é robôs jurídicos inteligentes. E antes de você falar sobre as novidades, eu gostaria, Caio, que você explicasse para a gente. Esse slogan, ele é bem sugestivo, né? Robôs jurídicos inteligentes. Mas o que mesmo que esses robôs fazem? O que a Oyster oferece de soluções para o mercado jurídico? Bem, a Oyster ela foi criada para realmente fazer essa criação desses robôs jurídicos e, na verdade, o robô ele busca superar ou substituir algumas atividades que os profissionais acabam realizando de uma maneira repetitiva, algumas vezes maçantes, e que talvez não tenham um valor agregado tão grande assim para o dia a dia do advogado. Então, a Oyster vem para tentar criar esses robôs, realizar essas tarefas e conseguir fazer com que os profissionais realmente foquem naquilo que se formaram para fazer, né? A atuação intelectual, jurídica. Perfeito. E aí você falou, né? Os robôs, na verdade, eles substituem uma ação humana repetitiva, né? Mas quais ações normalmente são substituídas com esses robôs que a Oyster desenvolve e oferece para o mercado jurídico? Basicamente aquelas bem repetitivas, né? Extração de dados do tribunal, às vezes o escritório precisa fazer alguma atividade específica para um cliente específico, fazer encerramentos em lote para um cliente, e precisa de documentação X, Y, Z, que consta isso dentro do site do tribunal. A Oyster tem um robozinho que faz o acionamento dessa configuração dentro do sistema do tribunal, captura essas informações, esses documentos, esses dados, para subsidiarem esses profissionais a fazerem esse tipo de atividade. Outros também, por exemplo, tanto como eu preciso extrair documentos dentro do tribunal, eu preciso também upar essas solicitações dentro do sistema do cliente. Então, a Oyster também tem esse tipo de robô que consegue fazer essas atividades repetitivas, para inserção de determinada atividade dentro de sistemas gerais. Fora outras milhares de atividades que a gente consegue também utilizar com os robôs, como acompanhamento de intimações. A gente sabe que, muito embora durante a atividade do advogado, a gente tem algumas questões que são mais burocráticas, como acompanhamento de prazo, conhecer quais são os prazos que estão disponíveis dentro da atividade, dentro do dia a dia do profissional, né? Então, a Oyster, com alguns robôs, consegue, por exemplo, extrair dentro do sistema do tribunal, dentro da carteira do advogado, dentro da mesa do advogado, intimações pendentes, intimações lidas, etc. Também outras atividades, como a gente fala para cumprimento de intimações, né? A captura dessas intimações, mas também o fim da linha, a conclusão desse cumprimento de intimação. A Oyster também consegue fazer a vinculação de documentos nos sites dos tribunais, realização dos protocolos. Então, a gente tem diversos robôs também que upam dentro dos sistemas dos tribunais as petições feitas no dia a dia do escritório. Nossa, então vamos lá. A gente pega dados dos tribunais, a gente pode mandar dados para algum lugar, por exemplo, para um software de um cliente, para a gente não ter retrabalho, leitura de intimações, a gestão toda das intimações e o peticionamento também. Então, ou seja, basicamente todas esses momentos que o advogado ele utiliza de alguma outra ferramenta, a gente consegue eliminar esse trabalho humano aí. Elimina ou só diminui? A pessoa ela não tem que fazer nada? Como que funciona isso? Perfeito. A gente consegue ali, com a utilização do robô, conseguir substituir algumas etapas durante esse processo de utilização. Depende muito do caso. Por exemplo, para protocolos, a gente tem um resultado ali com a petição pronta, né? Os advogados, eles elaboram o que o robô precisa ser alimentado para upar isso dentro do sistema
do tribunal, elabora-se ali algum tipo de planilha, alguma coisa nesse sentido, e a gente faz esse tipo de upload. Para intimações, os dados estão lá no tribunal, a gente só precisa mesmo acionar o robô, ele vai até a ambientação específica e captura as informações que tem lá disponível. Eu acho que a partir daí a gente consegue, por exemplo, dizer uma grande novidade que a gente tem na Oyster nos últimos tempos, que é a elaboração de alguns aplicativos. A gente vem chamando aqui internamente de apps, que buscam automatizar ainda mais esse tipo de procedimento na rotina ali do dia a dia do escritório. Perfeito. Então, só para a gente esclarecer, Caio, porque às vezes as pessoas elas escutam essa palavra robô e vem logo uma sensação de ilegalidade. Não, vou pegar um robô e vou fazer isso, eu não posso usar robô. Mas não tem nada disso, né? Porque, no final das contas, o robô, ele faz como se ele fosse uma pessoa, né? Como é um acesso de uma pessoa, de um usuário, só que feito de maneira automatizada. É isso, não é? Exatamente. É muito pelo contrário do que pode existir algum tipo de argumentação de que seja algo ilegal, alguma coisa que seja descumprida, algum tipo de regra, etc. Os robôs, eles realmente fazem aquilo que o ser humano consegue fazer dentro do tribunal. Então, os locais de acesso que eu tenho dentro do sistema do tribunal, dentro do cliente, dentro de qualquer sistema que os robôs funcionam, é o mesmo que o robô ele vai ter acesso também. Então, o RPA ele realmente vai só simular a atuação de um ser humano dentro de alguma ambientação e realizar exatamente aquilo que a gente pedir para ele. Ele não vai sair peticionando em qualquer processo que seja, ou capturar intimações de um outro advogado, ou derrubar um tribunal, etc. Ele vai realmente fazer aquilo que a gente estritamente pediu para ele que ele faça. E que o advogado pode fazer. Então, exatamente, não existe nenhum problema nessa questão de se o robô ele é legal, se não é. Sim, ele só faz aquilo que o advogado poderia fazer, né? Exatamente. Caio, mais uma dúvida. Imagino que a Oyster tenha vários robôs prontos, né? Então, cada cliente que precisa de alguma coisa, a gente vai aí aumentando o nosso leque de opções. E se eu tiver uma necessidade que ninguém teve ainda, como é que funciona? Isso também eu posso demandar da Oyster? Não, fica caro demais, então não vale a pena? Como é que funciona isso? Olha, hoje a gente tem bastante robôs, a gente tem ali cerca de 800 ferramentas já disponíveis dentro do nosso portal. A nossa abrangência em relação a tribunal, por exemplo, ela se não completa, quase 100%. A gente tem ali mapeado e tem até anteriormente a demanda do cliente buscado ir atrás dos sistemas que tem disponíveis, as possibilidades que tem dentro dos mais diversos sistemas dos tribunais e tentar disponibilizar robôs na medida do possível. Eventualmente, se alguém tiver uma necessidade pontual, eu preciso fazer captura num sistema que acabou de surgir, num local muito pontual que a gente não tinha conhecimento ainda. Claro, é possível fazer sim, o pessoal pode entrar em contato com a gente está sempre à disposição e contente em receber esse novo tipo de demanda. Porque normalmente o robô que você faz para alguém, ele vai ser reaproveitado por outros, né? Então é sempre bem-vinda uma nova demanda, porque abrem as opções para os outros clientes também, né? Com certeza. Isso a gente falou só de questões de sistemas de tribunais, né? Caso o cliente tenha alguma demanda específica para um cliente dele, tenha um sistema que não seja englobado dentro do know-how da OS, a gente com certeza consegue estudar o tipo de demanda pontual e com certeza fazer algum tipo de parceria no sentido de disponibilizar uma ferramenta. Legal. Vamos então agora, Caio, ao que interessa. O que temos de novo para 2022? O que a Oyster está oferecendo de novidade em 2022 para o mercado jurídico? Eu até dei uma pincelada ali, comentei um pouquinho sobre os aplicativos. Dei uma comentada sobre os aplicativos. A gente tem as nossas ferramentas já disponíveis para acionamento manual dos robôs e a gente vem hoje tentando focar na automatização da automatização. A gente, por exemplo, em intimações, a gente tinha um momento que a gente fazia acionamento dos robôs de uma maneira manual
ia até o robô específico, acionava, listava intimações, executava fazendo leituras, fazendo capturas que a gente comentou anteriormente. Hoje a gente consegue fazer tudo isso de uma maneira automática. Todo dia, por exemplo, através de uma configuração de um perfil, os robôs eles são acionados, vão até o sistema do tribunal, capturam as intimações dessa ambientação específica e disponibilizam para o usuário, sem que o usuário toque no robô. Então, ele vem realmente no dia a dia dele, no início da atividade, quando ele queira, ele vem até o nosso portal e consome o resultado dessa execução. Consome as intimações que ele tem disponível dentro da mesa do advogado, etc. Eu acho que isso é muito bacana, por conta que dá muito mais importante, corrobora ainda mais aquilo que a gente tinha conversado, de dar importância subjetiva ao trabalho intelectual do advogado. Coloca ele como um gerente muito mais certeiro das publicações que ele tem, dos prazos que ele tem. É muito importante isso para a atividade jurídica. Eu acho muito bacana. Então, cara, quando a gente está falando desses aplicativos, no final das contas, assim, de maneira bem tangível para o advogado, é um programa, um sistema, né, um software, ou seja, é uma interface muito amigável que utiliza desses robôs, né, e que permite esse trabalho, né, essa comunicação do advogado do outro lado. Basicamente é isso, ou me corrija aí se eu entendi alguma coisa errada. Dentro do nosso painel, a gente tem já o acionamento dos robôs individuais, a gente dentro da nossa própria ferramenta. O aplicativo, o app, ele fica numa visualização diferenciada, com um dashboard específico para ele fazer o controle dos perfis dele, mas dentro da nossa ferramenta, é algo bem já pontual dentro do que a Oyster já tem disponível, né? O que aumenta ainda mais a produtividade, né? Porque eu tendo essa interface, eu tenho dashboards, eu consigo trabalhar de uma maneira mais amigável, mais fácil, mais produtiva, né? Exatamente. Eu acho que até é interessante comentar um case de um cliente nosso, por exemplo, que diariamente ele roda 2.000 intimações. Então, automaticamente, os aplicativos, os robôs capturam cerca de 2.000 intimações dentro dos portais do tribunal, já deixa isso pronto e disponível para que ele colha realmente só o resultado. Então, perfeito. Todo dia a atividade dele, ele vem até o nosso portal, consome esse resultado e aí trabalha conforme o que ele deseja fazer. Inclusive, acho que nesse ponto é interessante a gente mencionar que a atividade da Oyster, ela pode terminar nesse momento, mas o que a gente disponibiliza como resultado é muito interessante. Esse resultado, a gente consegue, por exemplo, fazer interação com outros sistemas. A gente tem resultados que são lidos por sistemas de gestão, e esse modo também de aplicação, ele facilita muito a possibilidade de integrações de sistemas. Então, legal. Os próprios sistemas conseguem vir e acionar a gente através de comunicações, fazer o acionamento desses perfis e consumir os resultados deles no momento que for necessário. Muito bom. Caio, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente ir para a sua mensagem final? Mais alguma dica, algo que vocês tenham e que eu acabei não perguntando? Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Caio? Acho que vale a pena a gente comentar também, além do aplicativo de intimações, que a gente comentou mais especificamente, alguma coisa que já está amplamente em produção com a gente, também aplicativo de protocolos. A gente vem lançando ali recentemente também um aplicativo de protocolos. Então, o pessoal vai conseguir fazer também protocolos diretamente da nossa ferramenta, sem acionamento, sem criação de tantas planilhas complicadas, etc. O pessoal vai conseguir, basicamente, colocar o número CNJ, o robô, a nossa ferramenta vai identificar em que local, em qual sistema ele funciona, e o usuário consegue fazer o protocolo já prontamente ali na própria ferramenta. Vai ser bem bacana. Muito bom. E aí, em qualquer tipo de programa do outro lado, por exemplo, PJE, Projude, quais são as restrições em relação a isso? A nossa abrangência é realmente muito boa. Conforme o tribunal deixa a gente conseguir fazer o trabalho nos sistemas, a gente consegue fazer os protocolos sim. Praticamente todos os sistemas hoje que a gente tem no Brasil, a gente tem disponível para protocolos realmente, bem bacana. Muito bom, excelente.
Bom, muita coisa que a gente já conhecia e agora, né, vieram esclarecimentos importantes, e muita coisa nova, né, que vai ainda agregar mais para a produtividade, para a qualidade do trabalho e como o foco de vocês, né, os robôs jurídicos inteligentes, eles deixam os advogados usarem a inteligência deles para o trabalho mesmo que precisa de queimar a mufa, né? Que é exatamente pensar nas teses, elaborar as peças. Isso sim, o advogado é muito importante, né? O relacionamento com o cliente, ser um parceiro de negócio, a gente deixa o resto com a Oyster, através de automatização, e o advogado ele fica ali com a parte mais intelectual, de verdade, do trabalho que ele precisa desempenhar. Caio, para a gente concluir, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Claro, a mensagem hoje vai para todo mundo que tem aí no dia a dia utilizado o tempo para fazer algum tipo de tarefa que esteja sobrecarregando, que esteja sendo talvez algo que esteja comprometendo essa parte intelectual, que nos contate, que entre em contato com a gente, que venha conversar com a gente pode auxiliar e grandes parcerias podem acontecer. Bacana. Com certeza. Inclusive, hoje de tarde eu faço uma reunião com um cliente que já é cliente de vocês e ainda quer implementar um pouquinho mais essa automatização. E aí, daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Maravilha. Se precisar de algum auxílio, pode contar comigo. Com certeza. Caio, muitíssimo obrigada pelo bate-papo, foi excelente. Obrigada, Oyster, pela parceria de sempre. E até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchau, pessoal.